Amém. Atos 5,17 diz: E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Amém. Até aí você pode sentar em nome de Jesus. Você vai manter a sua Bíblia abertinha aí, e nós vamos passear um pouquinho, só nesse capítulo mesmo. Esse capítulo, ele é antecedido pelo fato de Ananias e Safira, aqueles que caíram fulminados aos pés dos apóstolos, porque mentiram, para a direção da igreja. Incrível, com tantos sinais. E a história vai, devido a tantas maravilhas, a coisa foi tomando Jerusalém. Pedro era um homem ousado, nós sabemos bem disso. Ele, até puxar da espada, ele puxou tantas vezes, pela sua ousadia, pela sua intrepidez. E Deus não mudou isso de Pedro, apenas equilibrou, mas continuou usando aquele homem ousado da maneira que era. Deus, quando quer usar do jeito que é, ele usa. Quando ele quer transformar, ele transforma. Amém? João era chamado filho do trovão. Foi ele que disse: Senhor, quer que peçamos fogo para consumir essa cidade que não quer receber o teu testemunho? Então, querido, o que você precisa é da direção de Deus. Não diga: Senhor, me transforma. Não, me dá a direção. Sabe como que Deus te transforma? Te dando a direção. Se você seguir a direção de Deus, sendo o que quer que seja, você estará transformado no propósito de Deus. Então, não liga para aquelas pessoas que dizem assim: você fala de um jeito agressivo, você fala de um jeito molenga, ou você fala bem ou você fala mal. Isso não interessa. Você sabe falar, você é eloquente, não interessa. Você é um burro, também não interessa. Interessa se você tem a direção. Amém? A palavra. Isto é que interessa. Quem você é? A Bíblia diz: somos pó e cinza, pecadores miseráveis, e a nossa justiça é como trapo de imundície. Mas eu não ando por aí pregando o que eu sou. Eu ando pregando que Ele é. Hoje mesmo um homem falava conosco pelo telefone. Pelo jeito ele ligou com a intenção de nos dar conselho. Quando ele viu a nossa confiança no trabalho que temos feito, parece que ele desistiu de nos dar o conselho. E eu dizia para ele: não importa quem se levante e se ponha no meu caminho, irmãos, seja homem de Deus ou filho do diabo, se eu tenho uma direção e ele entrou no meu caminho, se ele é homem de Deus, ele que saia da frente. Porque quando a gente recebe uma direção de Deus, ouviu Deus e aposta a vida no que ouviu, quem não sair da frente, meu irmão, vai virar estrado dos nossos pés. Seja homem de Deus ou servo do diabo. Amém? É assim que a obra de Deus funciona. A obra de Deus não funciona pelo que eu seja ou deixe de ser. A obra de Deus funciona pelo que eu obedeço ou deixo de obedecer. É assim que a obra de Deus funciona. Então Pedro, aquele homem ousado, está tacando fogo em Jerusalém, e olha,
Muitos de nós nos espelhamos e admiramos muitos ministérios, e se tem um ministério admirável, é o deste homem chamado Pedro. Um homem que não conheceu fuga, mas recebia a direção. Você vai entender por quê. Detalhe do verso 17, diz que levantando-se quem? Levantando-se quem? O sumo sacerdote. Não se levantou qualquer um não, né? O povo se levantou contra os apóstolos, foi? Foi o povo? Quem se levantou? Lideranças, os ilustres, né? Os que tinham os seus filactérios alongados, os santos, os magistrados, os escribas, os bons da sociedade. Irmão, lição número 1. Nunca considere ninguém pelo título que ele tenha. Respeite o caráter e o fruto. É presidente, senta no banco e aprende comigo. Nunca respeite um homem pelo título que ele tiver. Não queira aparecer para ninguém cantando hino nacional. O teu hino é outro. O sangue que te redimiu te colocou, a Bíblia diz, e me deu um novo cântico, pôs os meus pés sobre uma rocha. Você não foi chamado para agradar ninguém a não ser aquele que põe o pão na tua mesa. E se não for Jesus Cristo, é melhor você não comer. O sumo sacerdote se levantou. Ora, mas ele não era o sumo sacerdote? Era um sumo sacerdote fora da direção. Porque se ele é sumo sacerdote, qual é a atitude de um sacerdote e de um sumo sacerdote? Orar, buscar em Deus, receber a direção. Não, mas aqui diz que eles estavam o quê? Encheram-se de quê? Inveja. Quem está com inveja não quer orar, porque tem medo de receber uma resposta contrária. Não vou nem orar, vamos matar esses caras, vamos prender esses caras, vamos fazer o que for desses camaradas aí. O negócio é pará-los, porque tinham inveja. Você sabe disso. Você sabe que 6 meses, 1 ano nesse ministério já te fez invejado por muita liderança. Você sabe disso. Você sabe que muita gente já chegou para você e disse assim, não, mas você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, não é verdade? Você sabe disso. E eles querem ver a tua prosperidade, eles querem ver o teu crescimento, eles estão cheios de inveja, porque quando você abre a boca, o Espírito Santo fala. Aleluia. E eles estão tentando falar pelo Espírito e não conseguem, porque não receberam a direção. Qual é o nosso ensino nesse lugar? Mateus 6,6, entra no teu quarto, fala com teu pai. João 5,39, examina as escrituras, nela você tem a vida eterna. Quem faz isso é que é o sumo sacerdote de Deus. Não é quem tem título, é quem tem o Espírito Santo e a direção de Deus. Aqui vai dizer, no verso 19, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, lhes disse. Irmão, um anjo, a Bíblia diz um anjo, artigo indefinido, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Estamos diante de quê? Estamos diante do sobrenatural. Igreja tem que ser sobrenatural. Igreja é quando o anjo desce e põe o pão na tua mesa. Igreja é onde não há porta, Deus abrir porta. Igreja é uma porta que Ele abre e ninguém fecha. Igreja é o anjo ir na prisão e libertar.
Igreja é o câncer sair em nome de Jesus. Igreja é o enfermo ser curado, o paralítico andar, coxo se levantar, o tumor do cérebro sumir, o pulmão ser restaurado, o coração ser curado. Isto é igreja. Igreja é o sobrenatural. E temos que tomar cuidado para que o sobrenatural não saia da igreja. Amém, irmão? Como que o sobrenatural não vai sair da igreja, pastor? Muito simples. Recebendo a direção de Deus. Deus, sempre que Ele te dá a direção, o sobrenatural vem na questão. Pedro não tinha que pregar em Jerusalém? O ministério não era desse? O ministério dele era esse. Os homens disseram, prende ele. O sobrenatural entrou na questão. Solta ele. Por quê? Porque quando Deus dá uma palavra, aquele que se levanta contra vai ter os seus planos frustrados. No versículo 20, o anjo libertou e disse o quê? Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E no 21, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Meu irmão, qual é a direção que Deus está dando aqui? Vamos imaginar a situação. Eles já tinham sido ameaçados de morte. O líder da nossa revolução, que se chama Jesus Cristo, já tinha sido morto, né? Pelo mesmo motivo, vai dizer em outra passagem a Escritura, por inveja. Os apóstolos, vendo aquele anjo libertá-los, poderiam imaginar que o anjo dizia assim, olha, vocês estão livres, agora, pé na estrada. Amém? Foge. Não. Deus nunca te dá uma direção de fraqueza. Não. Ele é Senhor da guerra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz o quê? Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ele deu a direção. Qual foi a direção? Ide e apresentai-vos aonde? No templo. E continua pregando para o povo todas as palavras desta vida. Continua fazendo a mesma coisa. Ah, mas vão prender de novo? Eu venho aqui e solto de novo. Vão matar? Esquece esse papo de que vão matar. A Bíblia diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. A Bíblia diz que nenhuma folha cai da árvore se não for pela vontade de Deus. E a Bíblia diz que seca-se a erva e murcha a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E a Bíblia diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A partir do momento que você está na direção de Deus, os anos da tua vida estão na palma da mão dele. E ele disse, as minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as poderá arrebatar. Aleluia. Ninguém interrompe os teus dias. Ninguém interrompe o teu ministério. O único que pode interromper o teu ministério, você sabe, é você mesmo. Como? Saindo da direção. Saindo da direção. Como Paulo diz, né? Não devemos nos entremeter em negócios alheios. Aí você se mete fora da direção de Deus. Mas se você está na direção, meu irmão, o sobrenatural está sobre a sua vida. Por quê? Porque a igreja, ela é fundada sobre o sobrenatural. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Jesus perguntou, quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é ou não é sobrenatural? É sobrenatural, porque Jesus diz para ele, bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi a carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. É ou não é sobrenatural? Irmão, lança a mão do sobrenatural e desfaz as obras do diabo.
pisa na cabeça da serpente, desafia os falsos mestres, recebe a direção e vai em frente. Aqui ele diz: chegando, porém, o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram um conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando-lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Que isso? Os guardas nas portas? As portas fechadas? Como é que aqueles homens saíram de lá? Você escapou porque o sobrenatural está sobre a sua vida. Como é que você escapou das correntes? Como é que você escapou das campanhas? Como é que você escapou da libertação dos objetos ungidos? Como é que você escapou da invocação dos mortos? Como é que você escapou da missa, da doutrina do purgatório? Como que isso aconteceu na sua vida? Não, isso é impressionante. É porque o sobrenatural te alcançou. A verdade do sobrenatural te alcançou. E como que as pessoas ficam? Perplexas. Mas voltando para o nosso texto, os homens ficaram atônitos, ficaram perplexos, ficaram impactados por causa do sobrenatural. Irmão, busque, clame, você precisa de sobrenatural na sua vida. A unção que desce como azeite fresco, incendiado do poder de Deus, ela é sobrenatural. É a unção sobrenatural que te dá poder e força para abrir a boca e falar de Cristo. É a unção que te permite encarar o diabo. Isto é sobrenatural. Ninguém no seu juízo normal encara o diabo. Só revestido da unção e poder de Deus, que é sobrenatural. Existem casos de pessoas endemoniadas com legiões de demônios. E só de ouvir no natural nos faz tremer, mas vem a unção no espiritual e nos capacita a ir lá e pisar na cabeça da legião, seja quantos forem. Mas tem que ter sobrenatural. Você quer o sobrenatural? Eu tenho a fórmula. Eu tenho a fórmula para que a sua vida seja sobrenatural. Talvez você nunca tenha ouvido Mateus 6,6 e João 5,39. Aí está a fórmula para que o sobrenatural entre na tua vida. Quando Deus olhar lá do céu e ver 2 Timóteo 2,15 na tua vida, obreiro aprovado. Quando ele olhar, como diz o Salmo 45, língua como pena de um destro escritor, aí tem a palavra, aí vem o Espírito e começa a operar. E aquele que é nascido do Espírito não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. O sobrenatural tem que estar na sua vida. E as pessoas ficam perplexas. Mas tem que se curvar, né? Na hora do sufoco, a gente começa a receber aqui bilhetinho de oração. O vizinho católico está com problema, mas o bilhete vem para a casa dos crentes. Não é? O vizinho espírita está com problema, mas o clamor vai para o crente. Aí você vai lá, ora lá por mim. Eu nunca vi nenhum crente pedir oração a espírita nem a católico. É sempre o contrário. Por quê? Porque o sobrenatural de poder real está conosco. E eles reconhecem, eles estão impactados pela obra de Deus na nossa vida. Não se curvam porque não querem, por causa das suas invejas. Mas tem que reconhecer que a igreja é sobrenatural. Irmão, se imponha como sobrenatural.
Não deixe o mundo te arrancar do altar de Deus e te arrancar para um natural. Cuidado com as suas atividades. Paulo diz o quê? Aquele que milita a boa milícia não se embaraça com as coisas do mundo. Irmão, fazer as coisas do mundo é um fato e se embaraçar com elas é outro. Você tem que arrumar uma casa? Tem e deve. Você trabalha aí num monte de coisa? Tem e deve. Mas não tome muito cuidado para que o natural não te faça embaraçar e você perca a visão espiritual. Seguindo o nosso texto, verso 25. Chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão aonde? No templo, ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os apresentaram ao conselho, o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: ué, qual foi a direção que o anjo deu? No templo. Mas o povo foi aonde? Foi atrás da verdade. Os capitães não quiseram, o sumo sacerdote não quis, mas o povo era tanto que o exército, a liderança que foi lá prender os apóstolos, ficaram até com medo de serem apedrejados pelo povo. Por isso eu repito, irmão, nosso alvo é quem? É o povo. A liderança ficou no caminho, pisa na cabeça e vai em frente, tem almas para serem ganhas. Não respeite títulos, não respeite sumo sacerdote, respeite somente o templo do Espírito Santo, que não tem outro título a não ser de servo. Eles ficaram com medo, e tinha que ficar com medo mesmo. Por quê? Porque os apóstolos haviam recebido uma direção, não de fugir, mas de ir para o templo. O que você precisa? De uma direção. Amém? Onde você vai consegui-la? Em Mateus 6,6, em João 5,39. Seguindo o texto, 28. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Encheste Jerusalém da vossa doutrina. Irmãos, isso aqui é um motivo até de vergonha para nós. Mas que Deus tenha misericórdia da gente, né? Os homens não tinham gráfica, não tinham microfone, não tinham CD, não tinham nada desses recursos tremendo, não tinha internet, eles não tinham nada, mas eles encheram Jerusalém da doutrina da verdade. E nós vamos arregaçar as mangas, vamos descruzar os braços e vamos encher o mundo da nossa doutrina, que é a de Cristo Jesus, a qual nós somos submissos. Não vamos nos cansar, vamos ajuntar tesouro no céu, porque brevemente, irmão, a trombeta soará. Encheram Jerusalém, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro, mas Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E tem mais, nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Obedece àquele que tem a direção e anda nela. Isso que é obediência.
Nós somos testemunhas. Não adianta falar, porque importa obedecer a Deus mais do que aos homens. Enchemos Jerusalém e vamos encher o mundo. E glorioso seja o nome do Senhor, que eles não se detiveram e por isso hoje nós somos irremidos e lavados no mesmo sangue. E se eles tivessem parado por uma ameaça? Irmão, não pare por uma ameaça. Depois de você tem milhares a serem ganhos pelo Evangelho para a glória de Deus. Não te detenha diante de uma ameaça. Não pare diante de um revólver. Não pare diante de um governo. Há vidas a serem salvas. Isso não tem preço. Ninguém te pode parar, porque os anjos não morreram. O que tu vai comer? Deus sabe. O que tu vai beber? Deus sabe. O que Ele está projetando para a tua vida? Ele sabe. O que você não pode fazer é voltar atrás, porque diz Hebreus 10:38, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. No verso 33, porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Não suporta. A liderança, meu irmão, liderança é um caso sério. Eles acham que todo mundo tem que se curvar a eles. Eu sou o líder, eu tenho título, eu sou o presidente, eu sou o senador, o meu carro tem chapa boa, chapa liberal, eu estaciono em qualquer lugar, eu tenho terno e gravata, eu sou homem da lei, eu sou da Constituição. Isso aí não interessa, isso é esterco, isso é lixo. Paulo diz que tinha tudo isso, mas reputou tudo isso por perda e trocou pelo quê? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E ele diz que por esse conhecimento eu estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Eles ficaram enfurecidos. Por quê? Porque Pedro disse o que nós temos que voltar a repetir. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, quem você e eu temos obedecido. Quantas vezes, Senhor, eu quero a unção que estava sobre Pedro, eu quero a unção que estava sobre Paulo, eu quero a unção que estava sobre fulano, Beltrano e Cicrano. Para alcançar a mesma unção tem que trilhar o mesmo caminho, irmão. Amém? Para alcançar a mesma unção tem que trilhar o mesmo caminho. Mas você só pode trilhar o caminho que Deus te der. Será que Deus precisa de outro Pedro? Será que Ele precisa de outro Paulo? Não. Na verdade, Ele precisa de você. Ele precisa de você. E você precisa de quê? Da direção de Deus. Seguindo, ele vai dizer: levantando-se o conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todos, mandou que separasse, pusesse para fora os apóstolos e disse: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Antes destes, levantou-se Teudas, dizendo que era alguém, mas esse aí acabou. Aí vai para o verso 37, depois levantou-se Judas, e ele vai dizer que esse Judas também acabou. Agora no 38 ele diz: agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Sabe, muita gente pensa que Gamaliel foi um grande sábio. Não, já vimos que não foi. Tem mensagem aí dizendo que ele não foi sábio. Ele não era sábio, nem poderia. Se ele fosse sábio, teria se rendido à pregação dos apóstolos. Se ele fosse sábio, teria se rendido ao sangue de Cristo. Não, ele não era nenhum sábio. Ele estava no caminho da perdição e sabe-se lá se escapou da condenação do inferno. Mas o problema aqui é que nós já tínhamos um histórico que já tinha rodado Jerusalém.
Ananias e Safira já tinham caído mortos. Agora, os homens escapam da prisão pelo sobrenatural e Gamaliel deu uma desperta. Opa, eu não vou me meter nesse negócio não. Vamos largar esses homens de lado. A coisa está muito feia para o nosso lado. Nunca vimos ninguém escapar das tropas romanas. O que está acontecendo aí? É melhor não me meter com eles. É isso que Gamaliel viu. Foi isso que ele viu. Ele teve medo. Irmão, se a igreja marchar com a glória de Deus, o mundo tem medo dela. O mundo tem medo de nós. Quando passa um crente no meio da rua, quem não tem o Espírito de Deus sente o impacto. Sente. O mundo teme o barulho que o Espírito Santo faz através das nossas vidas. Tem várias provas na Escritura. Diz a Escritura que quando a nação de Israel cantava ao Senhor, Deus derramava uma unção sobremaneira naquele povo, que as nações vizinhas sentiam a terra tremer, e os povos ao redor, os filisteus e etc., diziam: o Deus dos hebreus baixou ao arraial deles. Quando os espias saíram para espiar Jericó, Raabe disse: olha, vocês vão conquistar isso aqui, ninguém pode resistir a vocês. Só a notícia da operação de Deus através da vida de vocês, secar o Jordão, secar o Mar Vermelho, não tem força em nenhum soldado aqui. Pode dar a ele a arma que for, ele não tem força de se levantar contra vocês. Qual foi a prova? Ficaram fechados dentro de Jericó, não tiveram coragem de sair com as suas armas para guerrear lá fora contra o povo de Israel. Mas Deus mandou o seu povo rodear a cidade, dar o grito de glorificação ao seu nome, e as muralhas caíram para o povo de Deus conquistar. Quando o sobrenatural está sobre as nossas vidas, quando a unção poderosa do Espírito Santo vem sobre nós, qualquer um de outra religião treme diante de nós. O abrir da nossa boca não é só a nossa boca, é a unção do Espírito Santo. Alguém pode resistir a mim e a você, mas não pode resistir os dons e talentos do Espírito Santo. Se o diabo não resiste, que dirá os homens? O sobrenatural não pode sair das nossas vidas. Tem que ser pago o preço da oração, o preço do estudo, o preço da renúncia. Tem que ser pago o fruto que o Espírito Santo exige. Mas o sobrenatural não pode sair. Hoje a igreja deveria estar dominando o mundo. Dirigindo esse mundo tinha que ter um sacerdote, não um presidente batendo cabeça nos terreiros de macumba, invocando demônios. Só que a igreja se curvou, perdeu o sobrenatural. Ainda tem crente que pensa que é crente, palhaço, querendo ser presidente. Só acredito num presidente cristão se eu vê-lo rasgar a Constituição e erguer a Bíblia. Senão não é crente e nem pode dirigir, porque o estatuto do mundo, o estatuto de Deus para o mundo se chama Bíblia, a palavra de Deus. Deus não vai abrir mão do estatuto que Ele criou para o que os homens criaram. Seguindo aqui, ele vai dizer, 40, concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eles não tinham medo nem da morte. Quando bateram neles por causa da doutrina de Cristo, eles regozijaram, saíram pela rua
Rapaz, eu não pensei que eu era digno de tanto. Me açoitaram. Deus permitiu, amém? Porque o mesmo anjo que livrou da cadeia poderia se apresentar lá. Deus permitiu. Nos bateram porque anunciamos Cristo. Que privilégio. Fomos afrontados, viu que afronta? Viu, Pedro? Você aí pesado de boca, pesado de língua? Viu? Você esteve lá na tribuna dos homens. Você foi interrogado, Pedro, pelas lideranças. O capitão do templo, o capitão da guarda romana, veio te interrogar. O sumo sacerdote veio te interrogar. Está vendo, Pedro? Tem Pedro aí nessa noite? Para comparecer perante as autoridades e dizer: há verdadeiramente um novo rei chamado Jesus. Tem Pedro aí para dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Tem Pedro aí para levar umas chicotadas e sair pela rua recebendo porção dobrada do Espírito Santo. O Pedro açoitado aqui é o mesmo que lá na frente a sua sombra está curando, expulsando o demônio, fazendo um horror. Aqui ele ainda está precisando pregar. Chegou uma hora que a unção era tanta que bastava ele passar. O sobrenatural não pode sair da igreja. Tome cuidado para que o sobrenatural não saia da sua vida. O sobrenatural só se manifesta quando você o credibiliza. Cuidado para que a sua vida não seja mais natural do que espiritual. Faça tudo o que tem que fazer neste mundo, mas não abra mão do sobrenatural. Amém. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.